Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18 está sendo o salmo da nossa meditação, da nossa leitura dia a dia. É claro que não vamos ler 50 versículos, nem num dia, nem numa semana inteira. Não se deve fazer isso, não se aproveitaria nada ou quase nada. Mas aos pouquinhos. E ali onde a gente sente Deus está falando, vamos atentar mais. Então nós vimos esta semana, irmãos, no domingo nós vimos o versículo 3, o nome, não é? Davi disse: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Que fé, que entendimento Davi tinha do poder do nome, que no Antigo Testamento, né, irmãos, não era o nome de Jesus. Deus se encarnou na pessoa de Jesus, e nós no Novo Testamento recebemos a glória de podermos usar o nome de Jesus, mas era o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o mesmo Deus. A questão aqui, irmãos, o que nos chama bastante atenção aqui hoje nós vamos no versículo 6, diz assim, olha só, vamos lá: na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Vamos atentar aqui porque é profundo, é lindo, irmãos, é lindo esse entendimento que o Espírito Santo nos passa. A Bíblia é de autoria do Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Mas Davi está sendo um instrumento tremendo de Deus para nos mostrar isso. O que? Olha só, irmãos. Esse cântico, como nós já vimos, esse salmo foi um cântico. Davi louvando a Deus por ter ficado livre das perseguições de Saul e de todos que queriam matá-lo. E quando chega nesse versículo 6, ele diz: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Invocação, irmãos. Ele invocou, ele chamou Deus para socorrê-lo. Ele chamou Deus para tirá-lo daquele momento desesperador. Ele diz: eu invoquei e clamei ao meu Deus. Ele não chamou um Deus qualquer. Ele tinha, como nós temos, um Deus. Todo mundo diz: ah, mas é um Deus só para todo mundo. Mas são tantos nomes que as pessoas chamam. E ficam tão perdidas, irmãos. Clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz. Isso aqui que nos chama a atenção, que nós estamos atentando bem hoje. A voz de Davi entrou distintamente no céu. Pastor, não entram as vozes de todos? Creio que sim. Até porque não é o Senhor Deus que fez os nossos ouvidos, obviamente, tem a melhor audição, a mais perfeita audição de todos os seres. A questão é a atenção a quem está clamando. Davi está dizendo: eu levantei minha voz ao céu, a minha voz entrou no céu. Mas ele está dizendo que Deus o ouviu e socorreu. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz. Davi está dizendo: Deus me deu atenção. Será que todo mundo tem a mesma atenção da parte de Deus? É aí que entra, irmãos, os ensinamentos. A gente vê muitas pessoas aceitarem a Jesus e ficarem muito perdidas quando os problemas atacam, quando problemas surgem, dependendo da intensidade, da gravidade do problema. Muitos cristãos ficam completamente perdidos, sem saber o que fazer, sem terem onde se apoiar, onde se agarrar. A palavra de Deus, irmãos. Os ensinamentos da palavra de Deus é que vão dar estrutura, é que vão verdadeiramente dar uma visão perfeita das coisas espirituais que regem este mundo.
Deus não quer filhos perdidos, desesperados, sem saber o que fazer. A outra coisa que nos chama a atenção é essa certeza de Davi. A minha voz entrou no céu, diante de Deus, Ele me deu atenção. É o que Ele está expressando aqui. Ele me deu atenção, Ele me ouviu. Ele não fala isso com orgulho, com satisfação. Ele fala isso, irmãos, porque ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Ele era muito amigo de Deus. Como sabemos, desde menino, Davi adorava, louvava, orava. E chegou um momento que Deus disse: achei a Davi. Achei, ou seja, eu encontrei alguém que vai me atender, que vai lutar pela minha causa, que vai andar comigo, que vai me ouvir. Na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. A voz de Davi foi no templo de Deus. Irmãos, Deus sendo tão grande, soberano. Davi, um ser humano igual a você, igual a mim, tem uma certeza que a voz dele entrou no céu e que Deus lhe deu atenção. E deu. Deus nunca permitiu que ninguém tocasse em Davi. Os anos que Saul perseguiu Davi foram tenebrosos. Era dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E Deus nunca permitiu que tocasse no fio de cabelo de Davi. Pelo contrário, chegou o momento que Deus entregou Saul na mão de Davi. E o coração de Davi foi ali exposto, num temor a Deus esplêndido. Quando Davi corta o pedacinho do manto do Saul. Isso pelos desertos, penhascos, e o exército de Saul procurando Davi desesperadamente, e o Davi dá de cara, entra numa caverna onde Saul está, e não em condições muito agradáveis, possivelmente com um problema sério no intestino naquele momento. Ele vai por detrás do Saul, corta aquele pedacinho do manto de Saul, só para dizer para o Saul: Saul, eu estive pertinho de você. Eu podia ter acabado com você, mas isso não está dentro de mim. Ou seja, Davi tinha um coração de menino realmente. Ele não tinha rancor, ele não tinha ódio. Ele não tinha revolta. Então o coração de Davi foi provado. O que ajudava o Davi disse: hoje Deus entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ele não fez nada. A Bíblia diz que doeu no coração de Davi ter cortado o pedacinho do manto do Saul. A intimidade, a comunhão que Davi tinha com Deus lhe dava uma segurança e uma tranquilidade no meio das piores, nos piores momentos da sua vida e das piores circunstâncias, irmãos, as mais adversas. Quando o cristão faz de Deus a sua torre forte, a sua segurança, quando se firma na palavra, irmãos, ali onde o Espírito de Deus está se oferecendo para lhe ajudar, garantindo aquela ajuda. Quando o cristão se firma nisso, irmãos, o coração descansa, mesmo que as coisas ainda não estejam resolvidas, ou que esteja no meio de lutas. Mas o bonito, interessante aqui, é o Davi tendo uma certeza absoluta que a voz dele na oração, no clamor, no grito que ele deu clamando a Deus, que a sua voz entrou no céu, distintamente, Deus ouviu imediatamente. É muito triste, irmãos, quando pessoas se convertem e não estudam a palavra, ou seja, não participam de cultos, ou não buscam compreender, conhecer Deus. Por exemplo, no domingo nós falamos, às vezes as pessoas usam o nome de Jesus de uma forma, assim, banal, sem responsabilidade, quase que sem sentido. E não é para usar o nome. Sim, Jesus disse: sem mim vocês não fazem nada, sem mim nada podereis fazer. Vimos isso no domingo. Mas usar o nome, irmãos, usar o nome, invocar o nome, literalmente com propósito, com responsabilidade,
com temor, ou seja, o respeito, mas numa fé inabalável, ou seja, eu sou de Jesus, Jesus está em mim, então se eu chamar, Ele vai me socorrer. Foi o caso de Davi. Davi diz, clamou, ele literalmente, ele deu um berro lá, tipo, Deus me socorre agora. E ele teve certeza que a voz dele entrou no céu, e que Deus ouviu e atendeu. A Bíblia dá provas, irmãos, de que algumas pessoas muito simples foram ouvidas no céu distintamente, de imediato, e Deus logo enviou resposta. Um exemplo, o Saulo. O Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso. Saulo perseguiu os cristãos, os primeiros cristãos, junto com os apóstolos que andaram ao lado de Jesus, depois que Jesus voltou para o céu, foram muito perseguidos, mas violentamente perseguidos. Alguns foram mortos, o Estevão, o Tiago, irmão do João, que andou ao lado de Jesus, ele foi morto, e Herodes mandou matá-lo. Então, os cristãos foram muito... E o Saulo, que era assim um judeu muito fervoroso pelo judaísmo, ele pensava que o cristianismo era uma seita que estava se levantando, então ele nutriu um ódio por Jesus e pelos cristãos, então ele perseguia violentamente. E foi numa dessas caminhadas para investir contra os cristãos, que Jesus se mostrou a ele. Mas o que se entende na conversão de Saulo, irmãos? A sinceridade de Saulo. Ele chega a dizer nas epístolas que ele escreveu a Timóteo, que ele perseguiu a Cristo por ignorância, ou seja, eu não conhecia esse Jesus. Eu não conhecia esse Jesus. Às vezes a pessoa se converte, irmãos, mas não procura compreender a grandeza de Deus, a grandeza do sacrifício de Jesus. Sabe, o que é esse mundo espiritual que vem para lhe proteger, para lhe abençoar, mas que precisa e é digno de todo respeito pelo nome de Jesus, pelas coisas de Deus, principalmente a palavra e o nome de Jesus. Então o cristão, ele precisa aprender isso, irmãos, para crescer espiritualmente e ser agradável a Deus. Para quê? A fim de que quando ele precisar e ele invocar o nome de Jesus, literalmente Jesus socorra de imediato. Porque é uma relação perfeita. O Salmo 91 diz, Ele me invocará, eu lhe responderei. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar outro Consolador, vocês não vão ficar sozinhos. Deus não quer o seu povo, irmãos, desesperado, largado, nem ansioso. Você vê o cuidado tão minucioso do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus, Ele disse, não andeis inquietos, ansiosos por coisa alguma. Então o cristão, ele tem a oração para ele derramar o coração, entregar os problemas diante de Deus, mas tem momentos que não dá para orar, é só invocar mesmo, chamar o socorro de Deus, do céu, para dizer Jesus, ou em nome de Jesus. E o Davi passou por esses momentos, e ele relata aqui. Então ele diz, na angústia eu invoquei. Vamos de novo aqui, é muito lindo, irmãos. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Que coisa tremenda, né, irmãos? Tão linda, tão gloriosa e tão singela, do Davi dizer, olha, quando eu clamei, o meu clamor, a minha voz foi lá no céu, Deus inclinou os ouvidos dele, me deu uma atenção especial. Isso é uma realidade, irmãos. Quando a pessoa leva Deus a sério, ela é participante, literalmente, do céu. Olha só. Então eu falei de Saulo. Saulo foi um perseguidor implacável. Mas o encontro dele com Jesus foi literalmente o marco na história da vida dele e seria do cristianismo, porque veio a se tornar um dos maiores escritores da parte de Deus, do Espírito Santo, para nos ensinar, para nos revelar as coisas de Deus.
a sinceridade de Saulo, no momento da conversão, tocou o coração de Deus. Por quê? Quando a luz do céu bateu em cima de Saulo, que estava perseguindo os cristãos, ele, no ato, irmãos, ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele viu a grandeza daquele resplendor, a voz de Jesus que ele ouviu, e ele diz assim: quem és, Senhor? Ele já chama Jesus de Senhor. Ou seja, o Saulo tem um encontro com Jesus e o temor já entra no coração dele para dizer: esse é Deus. Abre lá em Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então, o encontro acontece exatamente nesse capítulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, era assim que ele via, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Dá uma paradinha. Está vendo, irmãos? Esse foi o encontro de Saulo com Jesus dessa forma. Ele está montado num cavalo, galopando com um grupo para prender cristãos, mandar prendê-los. Quando Jesus tomou a defesa do seu povo e foi em cima do Saulo para dizer: Saulo, por que você está me perseguindo? A luz foi tão intensa, irmãos, e a voz tão penetrante, que o Saulo reconheceu Jesus como Senhor naquele momento. A partir desse momento, irmãos, Saulo nunca mais seria o mesmo. Nunca mais. Lamentavelmente não acontece isso. Ah, mas Jesus não se mostra da mesma forma. Não, irmãos. Não precisa. A palavra de Deus é a mesma. Quando a palavra é falada, se um coração se abre, é o mesmo Jesus. O impacto é o mesmo. A pessoa que abre o coração para a palavra de Deus, para Jesus, que é a palavra, ela nunca mais será a mesma pessoa. Por quê? Porque o céu entrou dentro dela. Literalmente o céu entrou. Então Saulo chama Jesus de Senhor. Olha que mudança. Olha que diferença de momento, de estado. A conversa continua e Jesus: por quê? Duro é para ti recalcitar. Ou seja, como se Jesus dissesse: você quer me enfrentar? Você pensa que você vai aguentar? O cristão precisa conhecer Jesus, irmãos. Às vezes o cristão tem tempo, tem oportunidade de procurar conhecer Jesus. E lamentavelmente muitos já partiram para a eternidade e só vão contemplar Jesus com essa grandeza, a soberania, esse poderio todo que é dele na eternidade. Mas aí é tarde. Deveriam procurar conhecer Jesus agora, exatamente para isso. Honrá-lo, fazer dele o seu esconderijo, a sua segurança. Na sua palavra, bem firmados, sem ter medo dos ataques do diabo, das investidas malignas, mas numa comunhão. O Davi teve certeza: a minha voz entrou no céu. Então é mais ou menos assim, irmãos. Um servo de Cristo sincero está orando. O Espírito de Deus está dando atenção, porque aquela voz entrou no céu, em sua presença.
Você pode imaginar as referências de Deus a essa pessoa diante dos seus anjos? Pois aconteceu aqui mesmo nesse capítulo, você vê. Deus agora chama um anjo e manda que ele vá a um endereço, a um homem chamado Ananias, que está pertinho da casa onde está o Saulo. Saulo acabou de ter um encontro com Jesus. Saulo já está orando e falando com Deus. O céu já está recebendo a oração de Saulo. Deus manda um anjo para dizer a Ananias, dá uma esticadinha comigo, vamos lá? Então, vamos então. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Lê comigo? Pois eis que ele está... Dá uma paradinha. A oração de Saulo já estava entrando no céu. O Senhor Deus do céu já está dando atenção à oração de Saulo. Por quê? A voz de Saulo entrou no céu. Quando as pessoas da sua família ligam para você, você identifica a voz no ato, não identifica? Quem aqui é pai, mãe de filhos já grandinhos? Quando teu filho, tua filha liga para você, você não precisa dizer quem está falando, você não precisa perguntar isso. Fala, filhão. Oi, filhote. É assim? Sim ou não? Porque a voz é conhecidíssima. Observa comigo. Foi o que Davi disse. Aos seus ouvidos entrou o meu clamor. Não era um Davi qualquer que estava orando. Era o Davi, filho de Jessé. Era o Davi adorador de Deus. Era o Davi que lutava pelas coisas de Deus. Era o Davi que amava a Deus. Não era um Davi qualquer. Era o Davi, filho de Jessé. Por isso eu disse, achei a Davi, filho de Jessé. Varão que executará as minhas palavras, ou seja, vai me atender. Agora é o Saulo. Aquele Saulo que estava montado no cavalo, com mandado de prisão na mão, com ódio dos cristãos, ele caiu, desmontou. Ou seja, acabou tudo. Esse Saulo acaba aqui. Eu vou aos pés de Jesus. Ele cai para ir aos pés. E ele diz, fala, Senhor. Essa voz entrou no céu. Não é tudo que irmãos, tudo que as pessoas sentem, pensam, falam, entram. Deus sabe tudo. Mas a quem ele ouve, a quem ele dá atenção. Interessante, Ananias era um servo de Deus, era um homem que tinha aceitado a Jesus. E o Senhor diz a ele, vai lá, vá até o Saulo, porque ele já está orando. Ou seja, assim como você é conhecido aqui no céu, e eu posso contar com você para você me servir, fazer esse trabalho para mim, então vai lá, porque Saulo está orando. Ou seja, a voz do Saulo já está entrando no céu aqui de modo diferente. Ele já está entrando como servo, como um homem temente. Não é o arrogante Saulo que quer prender os cristãos, mas aquele que já me chama de Senhor. A gente vê pessoas hoje, irmãos, tão sem respeito ao nome de Jesus. A gente vê pessoas que dizem ser evangélicas, irmãos, achincalhando com o próprio povo de Deus, zombando, escarnecendo, criticando coisas de Deus, refutando. A quem Deus ouve, como é que a voz entra no céu? Deus sabe tudo no céu, tudo se sabe, mas a quem Ele dá atenção. Tem um outro caso aqui, muito interessante também, muito. O apóstolo Pedro está num determinado lugar e Deus quer que o Pedro ensine a um convertido a Cristo sobre as coisas de Deus. Esse foi Cornélio.
Cornélio era um centurião, ou seja, um militar da corte romana, que se converteu a Jesus. E logo ele levou toda a família a Cristo. Se preocupou com a salvação da família logo. E aí, o Espírito Santo na Bíblia faz referências a ele, mas é muito interessante mesmo, porque Cornélio foi outro homem que aceitou a Jesus, que teve um respeito no céu e que logo teve as atenções do céu de modo especial. Está no capítulo 10, pertinho, dá uma olhadinha comigo. Atos capítulo 10, o título é o centurião Cornélio. E havia, é pequenininho o texto, a gente vai, rapidinho vai identificar essa. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Vamos guardar isso aqui, irmãos? Versículo 2, ó. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Lê comigo o versículo 4. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, lê comigo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Está aí, irmãos. Às vezes, irmãos, o cristão se atrapalha, porque aqui na terra trabalha-se muito com números, sabe? E a pessoa diz: não, o meu número no meu setor é o X, na empresa é o número tal, número X. Não, a minha colocação, não, meu irmão. O cristão não é um número para Deus, ele é uma vida preciosa. Mas tem gente que se converte e não leva Deus a sério. A falta do temor a Deus. A pessoa clama, grita, berra, ora, e resposta não vem. Diz assim: meu Deus, por quê? O Saulo, de imediato, a sua voz entrou no céu, ao ponto de o Senhor Deus chamar o Ananias e dizer: vai lá até o Saulo, ele está orando. Ou seja, a oração dele está entrando aqui. Eu ouvi a voz dele. Agora é o Cornélio. O anjo vai até ele, enviado por Deus. Você já parou? Analisa comigo. O Senhor Deus chama um anjo. Anjo tal, venha cá. Deus chamando. Disse: ó, você vai até a rua tal, lá na terra, endereço tal. Isso é simultâneo. Acabou de falar, o anjo já está chegando. E aí? Vá lá, onde o Saulo está orando. Vá lá. Agora aqui o Cornélio, não é? Cornélio, as tuas orações têm subido, têm chegado aqui. A tua forma de vida, o que você faz pelas pessoas, chega aqui. Todo investimento que você tem feito, toda a sua vida, tudo está tudo aqui com a gente. Está aqui, irmãos. Homens que serviram a Deus com consciência, que levaram a palavra de Deus a sério, e que receberam uma atenção especial no céu, irmãos. Um anjo chamar esse Cornélio. O Senhor Deus dizia a Ananias, falando de Saulo. E Davi disse: aos seus ouvidos entrou o meu clamor. Ou seja, a minha voz foi ouvida no céu. Eu sempre digo, irmãos, que à medida em que uma pessoa vai se interessando em conhecer a Deus na sua palavra e vai levando a sério, ela vai crescendo no coração de Deus. Ela vai tendo referências no céu a seu respeito. Aconteceu com Daniel. Quando o anjo trouxe resposta a Daniel, o anjo disse para Daniel: Daniel, homem muito amado. Ou seja, Deus me mandou até você porque Ele te ama, você é amado no céu.
realidades bíblicas, irmãos. Ah, mas então Deus ouve todo mundo, o Senhor Deus é onisciente, discerne tudo? Claro, Ele é Deus, sabe tudo. A questão é quem Ele atende e de imediato. Porque o salmista Davi não perdeu tempo. Ou seja, eu clamei, o Senhor me ouviu. Eu invoquei, Ele me atendeu. E tem gente, irmãos, que é um eco que berra tanto. E resposta não vem, por quê? Nós vamos agora... Isso é lindo demais, irmãos, é muito lindo. Você sabia que distintamente a tua voz entra no céu e no coração de Deus, na mente de Deus, tá? O Senhor Deus tem, Ele tem cada um dentro de uma estima, dentro dos seus valores, ou seja, esse me dá atenção, esse me ama, esse me respeita. Aquele achincalha com o nome do meu filho. E quando clamar não vou ouvir. Há uma diferença muito grande, irmãos, entre as pessoas que estão no mundo sem conhecimento de Cristo, que não aceitaram, e as pessoas que aceitam, têm a oportunidade de aprender, mas não se importam. E quando a palavra fala, às vezes uma repreensão, irmãos, da palavra. O caso, por exemplo, de Marta. Jesus repreendeu Marta. Ô Marta, você está ansiosa e ocupada? Olha a Maria, ela escolheu a melhor parte, ou seja, por que você não para tudo agora e senta para ouvir? Às vezes o cristão deixa a vida espiritual em falta, irmãos, a comunhão com Deus. Deixa de dar tempo a Deus para que o Espírito de Deus trabalhe o coração, trabalhe a vida. São coisas muito simples, mas são muito, muito, muito profundas. São coisas belíssimas, extraordinárias. Você saber que a tua voz entra distintamente no céu, distintamente. Que de repente o seu Deus está chamando o anjo para dizer, atende agora. Ou ele diz, não quero que atenda. Pastor, não é assim. Será que é, irmão? Será que não é? Vamos a Provérbios capítulo 1. Vamos a Provérbios capítulo 1. Não vamos fazer uma leitura extensa, não, ou nem extensiva, mas nós vamos aqui, objetivamente, o que Deus está falando conosco. Dá uma olhadinha comigo no versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Quem lê comigo? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está vendo, irmãos? Acontece muito no meio cristão, de algumas pessoas não suportarem ouvir repetidas vezes alguns versículos. Erro gravíssimo, gravíssimo. Por quê? Porque a palavra é a mesma, ela não vai mudar. Só que quando você abre, o nosso coração é aberto, a palavra se renova dentro da gente, como cada dia se renova. As pessoas costumam dizer assim, todo dia minha vida é a mesma coisa. Mas a vida não é a mesma coisa todo dia, porque cada dia é uma nova data. É um novo dia para se fazer escolhas. É que cada um escolhe fazer as mesmas coisas. Então, responsabilidade e consequências. Se faz as mesmas coisas, vai ter o mesmo estilo de vida. Agora, dá uma olhadinha comigo no versículo de número 24. É aqui que começa a diferença entre quem tem atenção no céu e quem não recebe atenção no céu. Vamos juntos? Mas, por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Versículo 26, quem lê? É forte, né? Agora vamos ver a diferença, tá? A atenção que Deus deu para Davi, vamos comparar com o versículo seguinte, olha só. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia,
Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão. Agora você viu a causa, tem uma causa para isso. Deus está dizendo, eu falei, não me deu atenção. Eu repreendi, não quis ouvir. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, a vida dela é na palavra. Se Deus diz faça, não tem que questionar Deus. Se Deus diz não faça, não tem que questionar Deus. Você vê o que Deus fez com Saulo. Saulo, vá para a rua, vá para tal lugar, que lá eu vou te dizer o que te convém fazer. Ele nem sabia o que Deus ia fazer com a vida dele. Importa é que Deus estava na vida dele. Jesus estava com ele. Meu irmão, Jesus só quer o melhor para cada filho. Ele só quer o melhor para você. Tem gente que tem medo de fazer uma entrega total a Jesus. Tem medo verdadeiramente de assumir Jesus com tudo na sua vida. Ah, não quero chegar muito perto, porque de repente o que Deus vai querer de mim? Vai querer que eu seja um obreiro, que eu seja um pastor, ou vai querer que eu seja um ofertante alto? Para, meu irmão, Deus não precisa de ninguém. Ele não precisa de mim, nem precisa de você, ele não precisa de dinheiro de ninguém. Ele é o Senhor, Ele dita as ordens. Vou seguir agora um raciocínio no mundo que vale. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Existe um só Senhor, chama-se Jesus. Quem é a palavra, meu irmão? Então, o que nós vemos? Davi levou Deus totalmente a sério. Quando ele chegou no momento, viveu um momento tenebroso na sua vida, de vida ou morte. Ele clamou, imediatamente Deus atendeu. Ele não só ouviu, ele respondeu. Vimos o Saulo. A conversão de Saulo foi tão sincera. Foi um ponto marcante para dizer, acabou aquele Saulo. Agora surge um servo de Cristo. Quem é esse Senhor? O Senhor. Agora surge um novo homem que dá atenção total a Jesus. A quem Jesus pode usar. Com quem ele pode falar que vai dar atenção. Saulo chegou a um ponto, irmãos, Paulo, que disse, refutei tudo como esterco para ganhar a Cristo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Irmãos, o ser humano é um ser espiritual. Enquanto não entender isso, vai ficar no déficit com Deus. O ser humano é um ser espiritual. Você sabia que o ser humano só se sente realizado quando ele se enche de Deus? Quem sabe disso? O ser humano só... Você pode ter tudo na vida. As pessoas podem ter tudo. Podem viver no maior luxo, viver a maior paixão, ter o maior amor. Se não se encher de Deus, vai haver um vazio interior, uma insatisfação e nada vai realizar. Não tem nada no universo que ocupe o espaço de Jesus. Jesus é a palavra viva, irmãos. Ele é Deus. Enquanto Ele não entra num coração, Ele não entra naquele ser humano, aquele ser está em falta. Literalmente está vazio. Pode ter tudo e nunca vai estar satisfeito. Então Deus está dizendo, olha, eu quis repreender, não me deu atenção. Eu quis falar, eu falei, mas não me ouviu. Quando me chamar, eu não vou atender. Por quê? Porque não me deu atenção. Isso aqui nos chama muita atenção, irmãos, para o temor a Deus. Então nós sabemos que Davi foi um homem temente a Deus. Cometeu pecado, sim. Aquele período de cochilo, de sonolência de Davi, foi terrível na sua vida. Mas quando, meu irmão, sentiu que estava perdendo o Espírito de Deus, que ele estava ficando totalmente vazio, caindo nas trevas outra vez, meu irmão, ele se derramou aos pés de Deus para dizer, eu só não posso viver sem o Senhor. E Deus o recebeu. Deus não quer perder um filho sequer. Ele quer comunhão. Ele quer isso, irmãos. Ele quer atender de imediato. Mas Ele quer atenção. Amém, igreja? Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada, Senhor. Que coisa séria, Senhor. Que coisa séria. Forte demais. Que coisa linda, Davi disse. Na angústia invoquei ao Senhor,
e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Que bom, Senhor. O Senhor não trata os filhos como genericamente na multidão. O Senhor ouve distintamente e conhece muito bem a cada um e a sua voz. Senhor, que coisa linda. Como pais amorosos identificam de imediato a voz de um filho, de uma filha. O Senhor também. Mas sabemos que ao longo da nossa vida com o Senhor, nós estamos construindo um novo caráter, personificando o nosso ser no Senhor. Senhor, como Paulo foi feliz quando disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Para dizer: Jesus, o Senhor está em mim, porque eu faço a tua vontade, porque eu te amo. É muito fácil dizer: Deus, eu te amo. Difícil, Senhor, é ouvir a tua palavra em tudo que o Senhor fala. Mas para quem te ama é tão gostoso, é tão simples, é prazeroso. E o Senhor tem prazer em aconchegar, em curar, em enxugar as lágrimas, em abraçar, em libertar. Senhor, muito obrigado. Pai, nós agradecemos por tudo isto que o Senhor nos mostrou neste culto, neste momento, nesta noite. Nós te agradecemos em teu nome, o nome maravilhoso, o único nome, o maior de todos, Jesus. Senhor, muito obrigado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Jesus.